e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja eu que o desejo, mas sim aquilo que tu o queres. So Jesus said, not what I want, or not my will, but what you will. Mas então Jesus fala: não aquilo que eu quero, Pai, mas a sua vontade. Amen. Amém? Now, I believe one of the hardest things for us Eu acredito que uma das coisas mais difíceis para nós, as human beings como seres humanos, is to surrender our will to God. é render a nossa vontade a Deus. So to say, as Jesus said, Dizer aquilo como Jesus disse. not what I will, Não aquilo que eu quero, but what you will. mas aquilo que o Senhor quer. That's a very difficult thing to do. Isso é algo muito difícil de ser feito. So let's ask every one of you here tonight, Então vamos perguntar a todos que estão aqui essa noite: just why is that so hard? por que isso é tão difícil? I believe there are a number of answers. Eu acredito que existe um número diferente de respostas. So let's look at a few possible answers. Vamos olhar algumas poucas possíveis respostas. One of the things is we don't want to give up control. Uma das coisas é que nós não queremos render, dar controle. We want to be in control of our lives all the time. Nós queremos estar no controle de nossas vidas durante todo o tempo. How many of you know that's true? Quantos de vocês sabem que isso é verdade? Amen. Amém? In fact, that desire for control E no fato, esse desejo desse controle is so strong. é tão forte We not only want to be in control of our own lives, que nós não queremos apenas estar sob o controle de nossas próprias we vidas, want to be in control of other people's lives mas as nós well. também queremos estar no controle das vidas de outras pessoas. Ever met anybody like that? Você já conheceu alguém assim? 3 people say yes. Come 3 on. pessoas disseram sim. Vamos Why lá. don't you tell the truth? Por que vocês não falam a verdade? Met a whole bunch of people. Vocês já conheceram muitas pessoas Probably assim. one of them sitting right next to me. Talvez uma delas esteja do seu lado. Did you say that, Pastor? Como você pode dizer isso, pastor? Yeah, I did because I know it's true. Eu sei, porque eu falo isso porque isso é verdade. Let's try that again. How many of you know that's true? Quantos de vocês sabem que isso é verdade? Amen. Amém? That's a big difference. Bom, Okay. melhorou um pouquinho. So that, my friends, is why many marriages are so difficult. Então, isso, meus amigos, é porque tantos casamentos são tão difíceis. Here you have 2 incredibly strong-willed people, Porque nesse vocês têm 2 pessoas com muita força de vontade, determined to control the other one. determinados a controlar o próximo. Am I, meaning anything to anybody tonight? Eu estou dizendo algo, significando algo para alguém aqui essa noite? See, I've heard some people say just before they're going to get married, Eu já vi pessoas falarem antes que se casarem. yeah, I know he or she has got this little problem, Eu sei que ele ou ela tem esse probleminha, but when we get married, mas quando nós se casarmos, I'll change him. eu vou mudar ele ou ela. In other words, I'll take control. Em outras palavras, essa pessoa quer dizer: eu estou tomando o controle. How many of you secretly had that thought before you got married? Quantos de vocês secretamente tiveram esse pensamento quando vocês iam se casar? This one on his brother. Um irmão lá, Few, okay. um outro ali, mais Yeah. um. You see, that's the way life is. We want to keep in control. Isso é a forma que a vida vai. Nós queremos ter controle. And that's so strong E isso é tão forte that some marriages end in divorce because of that thing. que alguns casamentos terminam em divórcios por causa disso. What a tragedy. Que tragédia é isso? We don't want to surrender control. Porque nós não queremos nos livrar e render esse controle. We want to be in control all the time. Nós queremos ter o controle em todo o tempo. God doesn't want you to be in control. Deus não quer que você esteja no controle. He wants to be in control. Ele quer estar no controle. Amen. Aleluia. Much better if he is. É muito melhor se Deus estiver no controle. All right, second reason. Então, uma segunda razão, We think we know better than God. nós achamos que nós sabemos melhor que Deus. Now, most people, if you talk to them, Muitas pessoas, se você falar com eles, they'll not admit that kind of thinking. não irão admitir esse tipo de pensamento. If you talk to them, Se você falar com eles, they say, oh, yes, I know God knows best. a pessoa falaria assim: eu sei que Deus sabe melhor do que eu.
But in reality, Mas na realidade, when it comes to a choice, quando se determina quando chega a uma escolha, they still want it done their way. eles ainda querem fazer da forma que eles querem fazer. Even when God and those round about them are advising them against their way. Mesmo quando Deus e as pessoas em volta deles está dando um aviso a eles que eles não devem fazer aquilo. You're making the wrong decision. Don't go there. Don't do that, Você please. está tomando a decisão errada, não vá nesse caminho, por favor. You know, people try to help them. As pessoas às vezes tentam ajudar, But sadly, mas tristemente, many still go on Quando and a- do it their way. as pessoas ainda continuam e fazem da forma And delas. they find out to their cost E eles encontram o custo disso, they were wrong, que eles estavam errados, God was right, Deus estava certo, and now they have to live with the consequences. e agora as pessoas têm que viver com as consequências. Ever been there and done that? Já passaram por isso? Já fizeram isso? I have. Eu já fiz. Let's try that again. Vamos tentar mais uma vez. Ever been there, done that? Já fizeram ou passaram por isso? Yeah, I certainly have. Eu com certeza fiz. It's a sad thing. Isso é algo triste. Third thing, A terceira coisa, we listen to the deception of the devil nós ouvimos a enganação do diabo. instead of listening to God. Ao invés de ouvir a Deus, We go ahead, e nós continuamos, take a step, fazemos um passo, believing it's okay, acreditando que vai ficar tudo bem, when in fact that step leads to disaster. e de fato esse passo que tomamos nos leva a um We desastre. weren't familiar enough with God's word. Nós não somos familiarizados o suficiente com a palavra de Deus. The devil deceived us. E o diabo nos engana. Fourth thing, A quarta coisa, we don't seem to have the faith nós parecemos não ter a fé to believe that God always wants the best for us. de acreditar que Deus sempre quer aquilo que é o melhor para nós. Do you really know that you know that you know that? Você sabia que você sabe, confirma que sabe isso? Do you know that, my sister? Você sabe disso, minha irmã? God always wants the best for you. Deus sempre quer o melhor para você. Do you know that, my brother? Você sabe disso, meu irmão? Do you know it on the inside? You know it. Você sabe dentro de você isso? Você conhece isso? He always Ele sempre wants the best for you. quer o melhor para você. Hallelujah. Aleluia. The more we say no to self, Sorry. the more we say no to ourselves O quanto mais nós dizemos não a nós mesmos and yes to God, e sim a Deus, so much the more we align ourselves with His will for our lives. nós alinhamos cada vez mais as nossas vidas com a vontade dele. You see, if you or I are in the center of God's will, Se eu e você estamos no centro da vontade de Deus, you are the best you can ever be. você estará e será o melhor que você pode um dia estar na sua vida. There's no better place than that. Não existe melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. You could win the lottery. Você pode ganhar na loteria, You know, you could be a multimillionaire. você pode ser um multimilionário, Anything. qualquer coisa, But to be in the center of God's will mas estar no centro da vontade de for Deus, you as an individual. para você como um indivíduo, I'm here to tell you, eu brothers and sisters, estou aqui para dizer a vocês, irmãos e irmãs, you will never get better than that. você nunca terá algo melhor do que isso. That is the best you as a human being could ever possibly be. E isso é a melhor utilidade que o ser humano pode em algum tempo ter. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. To be in the center of God's will for your life, Estar no centro da vontade de Deus para a sua vida it's a place of supreme peace. é um lugar de paz suprema. How many of you could do with a little bit more peace? Quantos de tonight? vocês se dariam melhor com um pouquinho de mais paz? Amen. Place of great joy. Porque é um lugar de grande alegria, Not happiness, but joy. não felicidade, mas alegria. Big difference. É uma grande diferença. Happiness depends on circumstances. Felicidade depende de circunstâncias. Joy doesn't. Alegria não. Joy is a gift from Jesus. Porque a alegria é um dom de Jesus. My joy. Ele I fala give to que a you. minha alegria dou a vocês. Amen. Amém? Place of contentment. Ser contente, estar com contentamento. Place of Um satisfaction. lugar de satisfação.
place of protection, um lugar de proteção a place of revelation. e um lugar de revelação. Hallelujah. Aleluia. How many would like all of that? Quantos de vocês gostariam de ter tudo isso? Be operating continually in your life. Que tudo isso estivesse operando continuamente em suas vidas. Get into the center of God's will for your life. Sorry? Get into the center of God's will for your Então life. fique no centro da vontade de Deus para a sua vida. When you're in the center of God's will, Quando você está no centro da vontade de Deus, you will discover você irá descobrir again and again de novo e novamente that God really did know best. que Deus realmente sabia melhor do que você. Had I done my will, Sorry? if I'd done my will, Se eu tivesse feito a minha vontade, it would have ended in disaster. isso teria acabado em um desastre. But Lord, I've done your will. Mas, Senhor, eu fiz a tua vontade. Now I see E agora vejo that it was your will que era a sua vontade to protect me from me disaster. proteger de um desastre. Amen. Amém. Hallelujah. Isn't Aleluia. that wonderful? Isso não é maravilhoso? You know, I think that most people just haven't got a clue how much God loves them. Eu acredito que muitas pessoas não têm a mínima ideia do quanto Deus os ama. So yes, I know God loves me, As pessoas dizem, eu sei que Deus me ama. but they don't really know Mas eles não realmente sabem just how much He really does o love you. quanto Deus realmente ama você. So let's have a look at an example. Então vamos ver algum exemplo. The most outstanding example found in Genesis 3. Um dos maiores exemplos achados em Gênesis The 3. account of how Satan deceived Eve. É ali que se reporta como o diabo engana Eva. Now I want to share this with you tonight E eu gostaria de compartilhar disso com vocês essa noite. because I'm aware that many people really don't understand what was happening here in Genesis chapter Porque eu 3. sei que muitas pessoas não sabem exatamente o que aconteceu aqui em Gênesis 3. They haven't read the word and read it and read it and read it. Porque as pessoas às vezes não leram repetitivamente essa palavra. Many years ago I read this E muitos anos atrás eu li essa palavra and the Holy Spirit said to me, read it again. e o Espírito Santo disse para mim, leia novamente. So I read it again. Então eu li novamente. He said, read it again. Então o Espírito Santo, leia novamente. So I read it again. Então eu li And novamente. he kept on just saying that, E read it again. o Espírito Santo me falou para ler novamente. Read it again. Leia novamente. So I read it again. Então eu and li again, novamente, novamente. I think I read it over 100 times. Eu acho que eu devo ter lido mais de umas 100 vezes. And finally the Holy Spirit said, you're not getting it. E finalmente o Espírito Santo falou para mim, você não está entendendo. I said, well, Lord, show me. Então eu falei, Deus, me mostre então. And he did. E Deus me mostrou. Hallelujah. Aleluia. And I'd seen something I'd never seen before. E eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. And I'm going to share it with you E eu vou tonight. compartilhar isso com vocês essa noite. Hallelujah. So, Aleluia. let's look at the word tonight. Então vamos ver a palavra essa noite. Now, let's look at Genesis chapter 3. Então vamos ler em Gênesis 3, And we're going to read from verse 1 to verse 6. de 1 a 6. Nós vamos ler Gênesis 3, de 1 a 6. Amém? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher, dizendo, então, foi isso mesmo que Deus lhe falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim, das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela de obter sagacidade, tomou o seu fruto e comeu-o, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente o comeu. All right, now I want you to go back in your Bibles to the previous chapter, Genesis chapter 2, Eu quero que vocês voltem um pouco na Bíblia de vocês, em And Gênesis 2, verse 9. versículo 9. Gênesis 2, 9 diz, o Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento.
E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Now this is where many people miss it, right there in that verse. É o que muitas pessoas perdem nesse versículo, Talks about two trees. que fala sobre duas árvores. Tree of life A árvore da vida and the tree of the knowledge of good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. And what it says there is deeply significant. E o que diz lá é extremamente, profundamente significante. It says the tree of life Diz que a árvore da vida was where? Where was it? estava onde a árvore da vida? It says it was in the middle of the garden. Diz que a árvore da vida estava no meio do jardim. Now, everything God does is perfect. Amen? Tudo que Deus faz é perfeito, amém? Amen? He doesn't make any mistakes. Ele não comete nenhum erro. Everything he does is absolutely perfect. Tudo que ele faz é absolutamente perfeito. So I want to try and illustrate this for you tonight. Então eu estou tentando ilustrar isso a vocês essa Let's noite. say this church is the Garden of Eden. Vamos imaginar que essa igreja é o Jardim do Éden. And if we wanted to get to the center of this building inside here, E se nós gostaríamos de chegar ao centro desse prédio, no meio dele, we draw a line from that corner to that corner, nós iríamos desenhar uma linha desse ponto, desse canto até o outro canto, and a line from that corner to that corner, e uma outra linha deste canto até aquele outro canto. and where they intersect, that would be the middle of this E room. onde houver a intersecção, ali seria o meio dessa sala. Amen? You agree? Amém? Amen. Amen. There's only one middle. Então observem que existe apenas um meio. Not two, not three, only one. Não existe dois ou três, existe apenas um meio. Now remember, God said, Lembre-se que Deus falou tree of life que a árvore da vida is in the middle of the garden. está no meio do jardim. I wonder who'd like to volunteer for me tonight. Eu gostaria de saber se existe alguma pessoa que poderia se voluntariar para mim essa noite. Probably one of the men. Talvez, provavelmente um dos homens. Be the tree of life. Para ser a árvore da vida. Who wants to be the tree? Thank you, brother. Okay. Ok, obrigado, irmão. Então ele vai ser a árvore da vida. He's going to be the tree of life. Stand up there, brother. Levante-se, irmão. Hallelujah. Go back there, brother. Vai lá para trás, irmão. Try and find about the middle. Vamos tentar mais ou menos o meio. Be sort of round about here, would you say, roughly? Vamos dizer que é mais ou menos aqui. Is that more or less right? Estamos mais ou menos certo aqui. Good. Bom, So here's the tree of life. então aqui está a árvore da vida. Everybody happy? Todo mundo está feliz? Amen? Amém? Don't look so shocked. Não pareçam estar muito chocados. And by the way, you can say amen when I'm preaching. Vocês também podem dizer amém enquanto eu estou pregando, ok? Amém? All right. So, now what happens now? Então o que acontece? What else did the Lord say? O que mais o Senhor fala? He said, and also, E ele fala que in that também, same verse, no mesmo versículo, there was the tree of the knowledge of good and evil. que existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Where was the tree of the knowledge of good and evil? Onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal? Well, we know it could not be in the middle Sabemos que ela não poderia estar no meio, because the tree of life was there already. porque a árvore da vida já estava no meio. We get the impression it was probably pretty close, Nós temos a impressão que estava provavelmente muito próximo, but it could not have been in the middle because there's only one middle. mas não poderia estar no meio, porque existe apenas um meio. So who's going to volunteer to be the tree of the knowledge of good and evil? Quem vai se voluntariar a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal? Need another brother. Nós precisamos de um outro irmão. Oh, thank you, bro. Okay. Desculpa. So, here's the tree Aqui está a árvore of the knowledge of good and do evil. conhecimento do bem e do mal. Now, we don't know exactly where it Nós was, não sabemos exatamente onde está, but what we do know, mas o que nós sabemos it was not in the middle. é que não estava no meio. Those facts are critical. E esses fatos são críticos. Probably very nearby, Provavelmente eles estavam muito próximos, but it wasn't in. mas não estavam no meio. Just stay right there, guys. Esperem um pouquinho aí, queridos. Back again. Hallelujah. All right. Now, what happens in Genesis chapter 3? Então, o que acontece em Gênesis capítulo 3? So, we need an Eve. Nós precisamos de uma Eva. I've asked
my good friend Liliane if she Eu be vou, Eve. vou pedir para minha boa amiga Liliane ser a Eva. So go and stand there, Então vai lá, fica lá, over that way. naquele lugar. And we need a Adam. E nós precisamos de um I Adão. think our keyboard player would be perfect. E eu acho que que o tecladista seria perfeito. Adam. Adam. It would be significant if his name was Adam, eh? Seu nome não é Adão, não, né? All right, go stand over there somewhere. Vai lá, fique lá. Okay, so now the devil, and I don't want to give anybody the part of the devil, Eu não gostaria de dar a ninguém o papel do diabo, so I'm going to take the part of the devil. então eu vou assumir o papel do diabo. But I'm not the devil, okay? Mas eu não sou o diabo, tá bom? So, okay, the devil comes along to Eve, Então o diabo vem até Eva, and I'm going to walk down there to Eve, então eu vou lá até a Eva, and he says to Eve something. e ele fala para Eva. Okay, he comes and he says, excuse me, Ele vem e fala, com licença, did God say that you cannot eat of any of the fruit in all of the garden? Deus falou que você não pode comer de nenhuma das frutas que estão aqui no jardim? And she says, no, that's nonsense. Well, E ela fala, não, isso é besteira. she says, we can eat of any of the fruit in the garden. Ela fala assim, nós podemos comer de qualquer fruta que está no Any jardim. of the fruit. Qualquer fruta. And then what she say? Então o que ela fala? She said, listen, E ela diz, ouçam, but of the tree that's in the middle of the garden. mas da árvore que está no meio do jardim. Which tree was that? Qual árvore que é essa? Which tree was that? Qual árvore que é essa? Tree of life. A árvore da vida. She said, but of the tree that's in the middle of the E Eva garden, diz que a árvore que está no meio do jardim, we may not eat of that nós tree. não podemos comer dessa 'Cause if we árvore. touch it or eat the fruit, we'll die. Se nós tocarmos ou comer o fruto, nós morreremos. Did God ever say that? Deus falou isso? No. Não. He did not. Ele não. He didn't say that. Ele não disse isso. So she was misinformed. Ela estava sem informação. For some reason we'll never know. Por alguma razão, nós nunca saberemos. Adam Adão did not make it clear to her não deixou claro para ela which tree was which. qual das árvores era. So she had it fixed in her head. Ela tinha fixo na cabeça dela I dare not eat of the fruit of that tree. que ela nunca ousaria comer o fruto daquela árvore. So now the devil comes along. Então agora o diabo vem. He knows Ele he's got her already. Ele sabe que já pegou ela. He knows that she's got the wrong information. Ele sabe que ela tem a informação errada. So he says, excuse me, honey. E ela diz assim, com licença, queridinha. Look at this fruit here. Olha esse fruto aqui. Isn't it nice? Não é bom? Bonito? Good, isn't it? É bonito, né? Lovely tree. Uma árvore bonita. And you know that was true. E isso era verdade. Because we read it there in Genesis chapter 2 Nós lemos em Gênesis 2 that God made all the trees and all the fruit and it was all good. que Deus fez todas as árvores e todos os frutos e que todos eram bons. Nothing wrong with this tree. It Não, was beautiful. não tinha nada errado com essa árvore, ela era bonita. He said, would you like some of this? Ele falou, você quer algum desse? So she's looked and she's, man, that looks pretty good to E me. ela olha e fala, nossa, parece ser muito bom. So she takes it, Então ela pega, takes a bite. dá uma mordida. And here's Adam. E aqui está Adão, Big trouble. um grande problema. What had happened? O que aconteceu? They'd fallen into sin Eles caem no pecado, because Satan had deceived Eve. porque Satanás enganou Eva. And I'm absolutely convinced, brothers and sisters, E eu that estou absolutamente convencido, irmãos e irmãs, when Eve did that, quando Eva fez isso, she did not know Ela that she não- was doing wrong. ela não sabia que ela estava fazendo algo errado. She thought it's quite safe to eat from this tree Porque ela pensou que era seguro comer dessa árvore. because that's the tree we're Por- not supposed to eat from. Porque era aquela árvore que eles não deveriam comer, ela pensava. So she thought it's okay to eat from this Então ela tree. pensou que tudo bem comer dessa outra árvore. You see, that devil was so sneaky. Mas veja que o diabo foi tão The sorrateiro. minute she opened her mouth and gave that answer, No minuto que ela abriu a boca e deu a resposta, he knew he had her. ele sabia que tinha ela nas mãos. Ele sabia. And all he had to do is just sidle over here E o que ele tinha que fazer é ficar do lado to the tree of the knowledge of good and evil, da árvore do conhecimento do bem e do mal, which is the tree they were not supposed to eat que from. era a árvore que eles não deveriam comer. And he knew that she'd take it. E ele sabia que ela ia comer.
See how subtle the devil is. Veja quão sutil o diabo é. How he can deceive you. Ele pode te enganar. How was Eve deceived? Como foi a Eva enganada? She didn't really know what God had said. Porque ela não sabia exatamente aquilo que Deus havia dito. And brother and sister, I want to tell you, if you don't really know what God has said, he'll trip you up too. Irmãos e irmãs, se você realmente não sabe o que Deus falou, você provavelmente pode cair no pecado. Amen. Amém? Let's give our trees and Adam and Eve and Vamos dar everybody- as nossas árvores, Adão e Eva, nossas palmas. Amen. Amém. Hallelujah. Now, how many of you actually knew that? Quantos de vocês sabiam disso? One person. Uma Amazing, pessoa. isn't it? Não é So we need to incrível? read the Word of God and find out what it's saying. Nós temos que ler a palavra de Deus e descobrir o que ela está dizendo. So here Satan's trick Então aqui Satanás diz, was to get Eve to believe o objetivo do Satanás era fazer Eva acreditar that God was keeping something good from her. que Deus estava afastando algo bom dela. That, of course, was a lie. E isso com certeza era uma mentira. In John chapter 8 and verse 44, Em João 8, 44? Jesus said the 44, devil is a liar. Jesus disse que o diabo é um mentiroso. He said he's a murderer and a liar from the beginning. Que ele é um mentiroso e um enganador desde o início. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino e mentiroso e jamais apoiou a verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que próprio é, pois é mentiroso e pai da mentira. So we know without any doubt when Satan spoke to Eve, he Nós was sabemos lying. sem dúvida alguma que quando Satanás falou com Eva, ele estava mentindo. He tried to discredit what God was saying. Ele tentou tirar o crédito daquilo que Deus estava falando. Brothers and sisters, he's never changed. Irmãos e irmãs, isso nunca mudou. O Senhor nunca mudou. He's still attacking the word of O God. diabo nunca mudou. Ele ainda está atacando a palavra de Deus. Trying to say to people, it's not reliable, Ele ainda está tentando falar às pessoas que a palavra de Deus não é confiável, not accurate, que não é precisa, it's just written by man. é apenas escrita por homens. But you know, that's not true. Mas vejam que isso não é verdade. That's in complete opposition to what God's word says about it. Mas ele tem completa oposição sobre aquilo que Deus, contra a palavra de Deus. Let's go to 2 Timothy 3:16. Vamos a 2 Timóteo 3,16. What does it say there? 2 Wonderful. Timóteo 2 3,16. Timothy 3:16. 3,16 diz: Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e ensinar a maneira de viver. Amen. Amém? So here, God says about his word, Então Deus fala aqui sobre a sua palavra. all scripture Toda a escritura given by inspiration of God. são inspiração de Deus. Hallelujah. Aleluia. It's not a myth, Não é um mito, not just written by a man. não é escrito por um homem. No, it comes from God. Não, ela vem de Deus. God has given us his word Deus deu a nós a sua palavra, because he loves us. porque Ele nos ama. Hallelujah. Aleluia. He wants to help us Ele quer nos ajudar, to live and to do his will. viver e fazer a vontade dele. Friends, if you love someone, Amigo, se você ama alguém, you don't want to harm them. você não quer machucá-los, You want to bless them. você quer abençoá-los. Amen. Amém? That's true, isn't it? Isso é verdade, não é verdade? God loves us more than we can imagine. Deus nos ama muito mais que possamos imaginar. Always wants the best for E us. sempre quer o melhor para nós. We want the best for our lives. Ele quer o melhor para as nossas We vidas. have to continually surrender to his E will. nós temos que continuamente nos render à sua vontade. Give up our own will. E desistir da nossa própria vontade. Amen. Amém? Let's look at 3 examples Vamos ler sobre 3 exemplos of people that didn't do God's will. de pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Go to Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Vamos a Gênesis 12, versículos de 1 a 3. And incidentally, if I'm giving you a lot of scripture, E incidentemente, se estou dando vocês muitas escrituras, my ministry is that of a teacher. o meu ministério é de ser um mestre. I do evangelistic work, Eu faço trabalho evangelístico, but God has called me to stand in the fivefold ministry office of teacher. mas Deus me deu a sua... sorry, can you repeat? Fivefold ministry office of teacher. Deus me deu nos 5 ministérios o ministério de mestre. Amen. Amém? So let's look at Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Então vamos ver em Gênesis 12, versículos de 1 a 3.
Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-se à terra que indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Amen. Amém? Here we need to find out two things. Então lá nós temos que ver duas coisas. Where and when did God call Abraham? Onde e quando Deus chamou Abraão? Actually, the Bible gives us the answer. Na verdade, a Bíblia nos dá a resposta. Let's go to Acts chapter 7, verse 2 to 4. Vamos em Atos... Acts chapter 7. Atos 7, de 2 a 4. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu-se em Harã. Após a morte de teu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. So now we know something about this call of Abraham. Agora nós sabemos algo sobre esse chamado de Abraão. God told him to leave his family. Deus chamou ele a deixar para trás a sua família, Leave everybody deixar todos para trás and go to Canaan. e ir para Canaã. Did Abraham do that? Abraão fez isso? No, he didn't. Não. He did not do that. Ele não fez isso. He took with him his father, Ele levou consigo o seu pai, took his wife, sua esposa and he took his nephew Lot. e levou o seu sobrinho Ló. So now they head off towards Canaan. Então agora eles saem em direção a Canaã. And they get about halfway, Quando eles chegam na metade do caminho, city of Haran, ele na cidade de Harã, and they stop there. e eles param lá. We don't know why. Nós não sabemos o porquê. Maybe Abraham's father was old or sick, Talvez o pai de Abraão estava velho e doente didn't want to go any e further. não queria ir mais adiante. So they stopped. Então eles pararam. And they lived there, as far as we know, for about 10 E years. nós sabemos, até o quanto sabemos, eles viveram lá por mais ou menos uns 10 anos. And then Abraham's father died. Então o pai de Abraão morre. So now Abraham goes on Então agora Abraão continua to the land of Canaan. a terra de Canaã. But according to God's timetable, Mas de acordo com a agenda de Deus, Abram arrived in Canaan 10 years late. Abraão chega em Canaã 10 anos atrasado. Do you think God knows the future? Se você sabe e acredita que Deus conhece o futuro, He certainly com does. certeza ele So conhece. Abram arrives in Canaan, Então Abraão chega em Canaã and it's not very long before there's a famine in the land. e não existe, depois de pouco tempo existe uma fome naquela So terra. Abram thinks, well, I really don't know what to do now. E agora Abraão fala, não sei o que fazer nesse momento. So he goes down to Egypt. E ele vai ao Egito, Got into a lot of trouble in Egypt ele passa por um monte de problemas no Egito because of his wife Sarah, por causa da sua esposa Sara. but finally comes out of E Egypt. do nada, agora ele finalmente sai do Egito, Very rich man. muito rico. Pharaoh has blessed him with all sorts of O things. faraó abençoou ele com todos os tipos de coisa. He blessed him with men servants Ele abençoou ele com escravos and maid servants. e escravas. Oh dear. Oh, meu Deus. So now the family of Abraham Agora a família de Abraão has got a young Egyptian slave girl working for them. tem uma escrava egípcia trabalhando para ele. Guess what her name was? Adivinhe qual o nome dela era? Hagar. Agar. Oh dear. Oh, meu Deus. You see, if Abraham had have listened to God Se Abraão tivesse ouvido a Deus, and done it God's way If- instead of his way, feito a vontade de Deus ao invés da sua própria he vontade, would have arrived in Canaan 10 years earlier, ele teria chegado em Canaã 10 anos antes, all by himself. sozinho. And God would have allowed him to establish himself there in the E land. Deus iria permitir que ele se estabelecesse naquela terra. So when the famine came, he would have been ready for it. Para quando a fome viesse, ele estaria pronto para a fome. But he wasn't ready. Mas ele não estava He went preparado. down to Egypt, Vai ao Egito came back e volta with this young girl com called com Hagar. essa jovem chamada Hagar. Sadly, it wasn't too long E triste, não foi depois de muito tempo
that his wife Sarah just said, I can't believe that God is going to give us a son. Que a Sara, sua esposa, disse assim, que não acreditava que Deus iria dar a eles um filho. Look how old you are, and look how old I am. Falando assim, olha, Abraão, quão velho você é, olha quão velha eu sou. It's not going to happen. Não vai acontecer. Why don't you just take Hagar and sleep with her? Por que você não apenas pega a Agar e dorme com ela? That's what Abram did. E foi isso que Abraão fez. Took Hagar Ele pegou Agar, and he slept with her. dormiu com ela, She had a child. teve um filho, That child's name was Ishmael. e o nome desse filho era Ismael. God said he's not the son of promise. E o Deus disse que ele não era o filho da God promessa. said, I'm still going to give you the one I promised you. Mas Deus disse que ainda iria dar a Abraão o filho que o Deus havia prometido a ele. But now there was Ishmael. He didn't disappear. Mas agora existia Ismael, ele não sumiu. And you know that the descendants of Ishmael are in the world with us E today. vocês sabiam que os descendentes de Ismael no nosso mundo hoje em dia There are millions and billions of them. são milhões ou talvez bilhões deles. They're the Arabic nation. Eles são as nações árabes. And where do you think most of the terrorism in the world today comes from? Onde você acha que o terrorismo vem hoje em dia? Comes from Islamic Arabic nations. Vem de nações islâmicas e árabes. Now, do you think God knows best or not? Você acredita que Deus sabe melhor ou não? Oh, Abraham. Ah, Abraão. If only you could have just listened to God Se você pudesse apenas ter ouvido a Deus and done it His e way. feito da forma dele, Go by yourself like God said. ter ido até a Canaã sozinho, como Deus havia dito, Leave your family behind. deixando a sua família para trás. Say that's cruel. Se você pode falar isso é cruel. No, it's not. Não, não é. God's will is always the best. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor. Amen. Amém? Abraham felt he couldn't do it. Abraão achou que não poderia fazer. He disobeyed God. Ele desobedeceu Deus. Thousands of years E later, milhares de anos depois, we're still paying the price ainda pagamos o preço. for that terrible mistake. Que erro terrível. Oh, how sad. Quão triste isso é. What a terrible thing. Que coisa terrível. Well, let's go on. Vamos continuar. Let's look at Moses. Vamos olhar a Moisés. Let's look at Exodus chapter 2, verse 11 and 12. Vamos olhar em Êxodo, Exodus 2, verse 11 Êxodos and 12. 2, versículos 11 e 12. Now this is Moses, a mighty man of God. E aqui é Moisés, um poderoso homem de Deus. Moisés já era adulto e um dia ele saiu para um lugar que se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho e aquilo que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse ninguém e que ninguém estava ali, matou o egípcio e o enterrou na areia. Wow, isn't that sad? Não é triste isso? You know, I'm sure that Moses knew in his heart that God had called him to be the deliverer of Eu Israel. acredito e acho que Moisés tinha em seu coração que Deus havia o chamado para ser o libertador da nação de Israel. And instead of really seeking God, he thought, well, I'm going to do this. I'm going to do it. E ao invés de buscar a Deus, ele falou: eu vou fazer. I'm going to do it my way. Eu vou fazer da minha He forma. got angry, Ele ficou nervoso. probably lost his temper, Então, provavelmente ele perdeu seu temperamento. killed the Ele Egyptian, matou o egípcio. became a murderer, E ele se tornou um assassino. had to flee for his life. Ele teve que correr para ainda continuar vivo. It's only 40 years E later apenas 40 anos depois that God began to use him. que Deus começou a usá-lo. But you know, for those 40 years, Mas sabe que por aqueles 40 the anos, children of Israel had to suffer 40 years of os slavery. filhos de Israel tiveram que sofrer por 40 anos de escravatura. You see, if Moses had have listened to God, Se Moisés tivesse ouvido a Deus, that probably wouldn't have happened. provavelmente isso não teria And all acontecido. it shows us this, E isso apenas nos mostra that if you disobey God que se você desobedecer a Deus and you determined to go your own e way você está determinado a fazer do seu próprio jeito and you do it, e você o fizer, there's a strong possibility, e existe my friend, uma forte possibilidade, meus amigos, it won't only affect you. não vai apenas afetar você, It will probably affect many others. provavelmente afetará muitos outros.
Now with Moses, Mas com Moisés, it affected hundreds of thousands of Israelites afetou centenas de milhares de israelitas. because they had to stay as slaves Porque eles tiveram que continuar sendo escravos for 40 years. por 40 anos. What a Que tragedy. tragédia. Let's look at the third example. Vamos olhar a um terceiro exemplo. I'm nearly finished. Eu estou quase terminando. Why don't everybody stand up? Por que todos não se levantam? Vamos lá. Okay? I don't want anybody falling asleep now. Não quero ninguém dormindo agora. Do this. Dá uma chacoalhada aí. Acordem. Wake up. Hallelujah. Nudge your wife or your husband and say, wake up. Esposas e esposos falam assim, acorda. Amen. All right, you can be seated. Amém, pode se sentar. Hallelujah. Aleluia. The third and last example. Terceiro e último exemplo. The last O example. último exemplo. Everybody say, hallelujah. Todos digam aleluia. Amen. Amém. Third example, the Apostle Paul. O terceiro exemplo, o apóstolo Paulo. At the beginning of Paul's ministry, No início do ministério de Paulo, Jesus appeared to Paul Jesus aparece a Paulo and he gave him some instructions. e dá a ele algumas instruções. So look at Acts chapter 22, verse 18, and then flip over to verse 21. Então vamos ver Atos 22, 18 e depois o versículo 21 do mesmo capítulo. 22, hein? And verse 18 and verse 21. Vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão os teus testemunhos acerca de minha pessoa. Versículo 21. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, te enviarei aos gentios. So isn't this amazing? Jesus actually appears to this man. Não é maravilhoso? Jesus realmente aparece a esse homem. Says, get out of Jerusalem, Fala, saia de Jerusalém, because the Jews here, porque os judeus daqui, what did Jesus say? o que Jesus He fala? said, they will not accept your testimony of me. Diz que esses judeus não vão aceitar o testemunho He dele. said, they won't do it. Eles não vão aceitar os meus testemunhos. Who knows best? Quem sabe melhor? God? Deus. Amen. Amém? He said, get out. Deus fala, saia. They won't accept what you're saying. Eles não vão aceitar o que você está dizendo. Leave. Saia. And then he said in verse 21, E ele diz então no versículo 21, I will send you far from here to the Gentiles. diz que Deus enviará Paulo longe de Jerusalém, enviará ele aos gentios. Now, you know, Jesus never took that instruction away. Jesus nunca tirou essa instrução. He never changed it. Ele nunca mudou essa He instrução. said, Paul, your main thrust of ministry must be to the Gentiles. Disse a Paulo que o seu principal ministério devia ser aos gentios. Well, Paul went off and he ministered to the Gentiles, Então Paulo vai e ministra aos gentios, but you know, he also ministered to the Jews. mas ele também ministra aos judeus. So often when he did, he got into E trouble. toda vez que ele ministrou aos judeus, ele passou por algum tipo de problema. And instead of listening to what God said and keeping away from Ao Jerusalem, invés de ouvir aquilo que Deus tinha dito a ele e manter-se longe de Jerusalém, during his ministry, he went there 5 times. durante o seu ministério ele foi a Jerusalém por 5 vezes. And in the very last time he went, E na última vez que ele foi, just before he went, antes de ele ir, the Holy Spirit gracefully spoke to o him. Espírito Santo com graça fala com We ele. read it in Acts chapter 21 and verse 4. Nós lemos em Paulo 21:4. Some Atos people 21:4. came to Paul Alguns vieram a Paulo and they said to him, by the Holy Spirit, e eles falam assim, pelo poder do Espírito Santo, not their own advice. não do nosso The conselho, Bible says the Holy Spirit spoke to Paul. mas a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com Paulo, Do not go to Jerusalem. falando, não vá a Jerusalém. But you know what? Mas sabe o que aconteceu? He went. Ele foi para Jerusalém. What happened? E o que aconteceu? He was arrested in Ele Jerusalem. foi preso em Jerusalém. And the sad part about it is, E a parte triste disso é, he lost his liberty ele perdeu a liberdade and he was a prisoner for the rest of his e life. ficou prisioneiro lá em Jerusalém pelo resto da sua vida. What a tragedy. Que tragédia. Isn't that sad? Não é triste isso? Because he wanted to do it his own way. Porque ele quis fazer da forma dele. Who knows best? Quem sabe melhor? God Deus or Paul? ou Paulo? He was a great apostle. Ele era um grande He was a apóstolo. mighty man of Ele era um God. poderoso homem de Deus. God used him greatly. Deus usou ele grandemente. But did he know better than God? Mas ele sabia melhor que Deus? No. Não.
God always knows best. Deus sabe muito, sempre sabe Amen. melhor. Amém? So, friends, Então, amigos, if you remember nothing else of this service, se você não lembrar-se nada mais além desse culto, remember this. lembre-se disso. God knows better than I do. Deus sabe melhor do que eu. Look at your neighbor and say, God knows better than you. Vire para o seu vizinho e fala: Deus sabe melhor que você. Amen.